A Deus por esses louvores. Abramos a Bíblia, irmãos, em Filipenses, capítulo 1. Hoje é o quarto estudo da nossa série em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 19, irmãos. Filipenses 1 e 19. Os irmãos acharam? Amém? Filipenses 1 e 19 diz assim: Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação ou salvação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo de partir e estar com Cristo, o que me é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém. Só lembrando aqui, irmãos, contextualizando, é importante, porque a gente vê o texto uma vez por semana, é pouco, né? A gente às vezes esquece. Nós vimos aqui já alguns aspectos gerais da carta, e vimos que esta carta foi escrita por Paulo da prisão. Paulo estava preso em Roma, era uma igreja que Paulo amava, e que amava também a Paulo. Essa igreja, ela tinha mandado um obreiro, um pastor, Epafrodito, visitar Paulo lá na prisão e levar para Paulo alguns donativos, né? Inclusive pagar o aluguel da casa de Paulo. Paulo tinha alugado uma casa, conforme Atos 28. Eles mandaram dinheiro para Paulo pagar o aluguel da sua casa. E quando Paulo recebe, irmãos, aquele obreiro relata que a igreja estava preocupado com ele. A preocupação dos irmãos de Filipos com Paulo. Então, Paulo ele resolve escrever esta carta para fortalecer a fé dos irmãos, para dizer aos irmãos que Deus estava usando as suas cadeias, que nós vimos a semana passada, para evangelizar toda a guarda pretoriana, toda a casa de César, né? Então, e aqui, irmãos, porque assim, a igreja tinha a preocupação do seguinte: Paulo, nessa prisão, ele poderia ser julgado, ser condenado e morrer, ou ele poderia ser solto. Então a preocupação dos irmãos era que Paulo fosse condenado. E aí Paulo, o que ele vai dizer nesse trecho que nós lemos hoje é o seguinte: eu estou pronto para morrer. Pronto para morrer. Foi aquele que nós falamos já, irmãos. Pronto para viver, apto para morrer. É isso que Paulo vai tratar nesse trecho, irmãos. Então, a preocupação que havia naqueles irmãos com a possível sentença de morte, né, de Paulo, ele vai tranquilizar: irmãos, fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque eu estou pronto para morrer. E aí ele vai dizer o seguinte: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é ganho, né? Irmãos, você já parou para pensar nisso? Alguém dizer isso: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Martin Lloyd Jones, quando vai falar desse trecho, ele fala assim: você, quando lê esse texto, você tem que tirar a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Você está pisando numa terra sagrada. Você está pisando num texto que é muito profundo, é muito glorioso. Você pode dizer, como Paulo disse: o viver é Cristo, o morrer é ganho, o morrer é lucro. Estou pronto para viver, mas estou apto para morrer. Irmãos, antes de nós enfrentarmos qualquer perigo na vida, uma coisa que nós precisamos ter é a certeza de que a morte
é certa, de que a morte vem, a morte chega, né? Paulo vai dizer o seguinte: só há paz no hoje se o futuro estiver garantido. Eu só posso viver com alegria no agora se eu souber que o amanhã e que a morte me levará à presença de Deus. A pessoa que vive assim, irmãos, que tem essa certeza no coração, ela é inabalável. Ela é inabalável. Era o caso da fé de Paulo. Paulo faz questão de mostrar então aos irmãos que estava pronto para encarar a morte. Irmãos, vale dizer, irmãos, que Paulo, embora tenha sido quem foi, Paulo não era um tipo exclusivo de crente, Paulo era um de nós, não é verdade? Se Paulo fala isso, irmãos, esse sentimento deve haver em nós, deve ser comum em cada coração, em cada um de nós, poder encarar a morte, irmãos, como um triunfo, poder encarar a morte como uma vitória. É assim que Paulo está, irmãos, diante da ameaça da morte. Mas veja só, vamos pensar aqui um pouco. O que era a vida para Paulo, né? O que significava a vida para ele? Cristo. Cristo. Paulo ele não dedicava os seus domingos e as suas terças a Cristo. Ele dedicava a sua vida. O viver é Cristo. Quando Paulo fala, irmãos, que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele não está querendo dizer com isso que ele não tinha prazer em viver, que ele estava no fundo do poço, já estou preso mesmo, né? Já não me resta mais nada, todos me abandonaram, então tanto faz. Não era isso, não era isso. Tanto é que ele fala o seguinte: eu tenho esperança, né, de que isso vai me resultar em salvação, em libertação. Ele tinha esperança então de sair da prisão. Ele tinha esperança de ser solto, ele sabia que seria solto, porque é o seguinte, Paulo fala assim: para mim só tem dois caminhos agora, ou a absolvição, ou a morte. Em qualquer um deles eu não serei envergonhado. Se eu for solto, viverei Cristo. Se eu for morto, estarei na presença dele. Eu não vou ser envergonhado em nenhuma das possibilidades. Ou seja, e essa palavra, irmãos, que Paulo fala assim: eu tenho essa esperança. Essa é a minha esperança, de que não vou ser envergonhado, quer na morte, quer na vida. Essa palavra esperança, irmãos, é uma palavra grega, estranha, é até engraçada a palavra, né? Que é a palavra apokaradokai. Repete comigo, apokaradokai. Olha o nome da palavra. Essa palavra é uma junção de três palavras. Apo significa fora de, né? Eu sempre falo que apocalipse significa, o calipto significa sombra e apo significa fora. Então, apocalipse significa fora da sombra, como eucalipto significa boa sombra. Então, o apo aqui é fora de, né? O cara é a cabeça e o doquem é o mirar. Pensa no avestruz, é como se você colocasse a cabeça para fora para poder olhar lá na frente. É como se você esticasse o pescoço para enxergar o futuro. Então Paulo fala assim: eu tenho essa esperança. Cristo me faz esticar a cabeça e saber o que tem lá na frente. E eu não vou ser envergonhado. Por que Paulo, irmãos, ele não tinha medo de olhar para frente e saber que ele não seria envergonhado? Porque quando ele olhava o futuro, e olha só, presta atenção nisso, quando um crente olha o futuro, ele precisa saber de uma coisa: Deus estará lá? Não, Deus está lá. Deus está lá. Não é que Deus estará no futuro, Deus está. Deus está no teu 2021, Deus está no teu 2022. Se Jesus voltar, Deus está no 2035, no 2047. Deus está lá. Então Paulo, ele fala assim: a minha esperança, ela faz com que eu estique a cabeça, levante a cabeça, olhe lá na frente e veja, eu não serei envergonhado. É um preso falando isso. Então, irmãos, e porque assim, veja só, Paulo aqui, ele nos traz uma nova maneira de encararmos tanto a vida quanto a morte. Ok? Paulo vai falar assim, ó, a maneira como encara a vida é diferente. Porque veja só, como que os homens modernos hoje encaram a vida? Qual é o valor da vida de um homem hoje? O que dá sentido à vida de um homem? Existem aqueles que são chamados de epicuristas. O que é epicuristas? A vida é curta demais, então vamos comer e beber. Vamos aproveitar os prazeres, porque a vida é curta. Vamos aproveitar os prazeres ao máximo,
sem nos preocupar com as consequências, ok? Somos jovens, tenho saúde, então vamos curtir. Esse é o modo epicurista, o modo de prazer de ver a vida. E tem aquele modo que é o modo estoico. O que é o modo estoico? O que é o modo estoico? A vida é dura demais. A gente não pode se apegar a nada. Eu já falei para os irmãos aqui, os estoicos ensinavam assim para os homens. Todo dia, quando você acordar, você não se apegue a nada. Porque quando você se apega a alguma coisa, você sofre. Então, eles diziam assim, você, quando acordar de manhã, você dá bom dia para o seu filho, dá um beijo na cabeça dele, mas no seu coração você deve dizer, você pode morrer amanhã. Então, não se apegue nem ao seu filho. Não se apegue a nada. É uma visão pessimista da vida. Você conhece pessoas assim? Tudo vai dar errado. Tudo. Não se apegue a nada, porque quando você se apega a alguma coisa, aquilo te abandona. Né? Então, eles têm prazer no sofrimento. Gostam de sofrer. Paulo não era um estoico. Paulo queria sair da prisão. Paulo queria viver. E nós vamos ver isso. Tem um modo, irmãos, de quem curte, tem um modo do pessimista e tem um modo do humanista. Sabe o que é o modo do humanista? E aqui é interessante. É muito normal hoje. A vida só tem sentido se você adotar para você uma bandeira social e ser um militante dela. Ok? A vida só faz sentido se você brigar por alguma ação social. E aí, irmãos, aqui, seja uma ação social, seja um partido político, mas você deve procurar, de alguma forma, fazer o bem, alguma coisa ou alguém, para dar sentido à tua vida. Você já parou para pensar quantos humanistas hoje, quantas pessoas com uma bandeira? Eu estava analisando, irmãos, aqui, hoje à tarde, existe a bandeira da causa gay, a bandeira da causa feminista, existe a bandeira das crianças, dos adolescentes e dos idosos, existe a bandeira dos animais, existe aqueles dos ambientalistas, dos abolicionistas, né, negócio de racismo, existe a bandeira dos fitness, né? Não, tem que ter todo mundo fitness, a bandeira das causas políticas, existe a causa dos leões marinhos, das tartarugas marinhas, existe a causa dos lobo-guará, que agora vai sair na nota de R$200, já tem gente defendeu o lobo-guará, existe causa para tudo, do macaco prego, da baleia azul, existe causa para tudo. É o homem criando valor para a sua vida. Ele adota uma bandeira e ele defende aquilo, para a vida ganhar significado. Existe, inclusive, irmãos, a causa religiosa, que alguém vai dizer assim, não, eu preciso obedecer a deveres religiosos para a minha vida ter sentido, para a minha vida valer a pena. E Paulo, ele vem trazer um conceito completamente novo. Ele vem dizer o seguinte, a vida para mim não é nada disso. Nada disso que eu citei anteriormente. Nenhum desses itens. Sabe qual era a vida para Paulo? É aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Paulo vai dizer o seguinte, o tesouro da vida para mim é Cristo. É Cristo. O viver é Cristo. Cristo me basta. Sabe, irmãos, o viver é Cristo. O que isso significa? Veja só. Uma coisa é Cristo fazer parte da minha vida. Outra coisa bem diferente é Cristo ser a minha vida. Uma coisa é Cristo fazer parte. Outra coisa é Cristo ser a vida. Ok? Parafraseando, irmãos, John Stott, se tirarmos Cristo do cristão, o que resta? Nada. Paulo vai dizer assim, para mim o viver é Cristo. Se tirar Cristo da minha vida, o que vai restar? Nada. Nada, ok? Não fica nada. Essa expressão te representa? Volto a perguntar. Você pode dizer isso? Sabe? Se alguém tirar Cristo da tua vida, o que te resta? Se a resposta for alguma outra coisa que não seja nada, essa frase não te representa, ok? O viver para você não é Cristo, o viver pode estar em outra coisa. Então, o que Paulo vai dizer é o seguinte, se tirar Cristo do cristão, tirar Cristo de mim, já não resta nenhuma satisfação, nenhum prazer, nenhum sentido. Tudo deixa. Sabe, se tirar Cristo do cristão, irmãos, a família consegue satisfazer? Consegue preencher? O dinheiro, a fama, seja lá o que for, o prazer, não satisfaz. O buraco é enorme. O vão, né, é monstruoso. Não dá. Então ele vai dizer assim, para mim, o viver é Cristo. E eu
Eu sempre pego, irmãos, eu gosto de citar para os irmãos, é um pensamento de C.S. Lewis, quando ele vai falar sobre Cristo no eixo da vida, ele vai dizer o seguinte: pensa na roda da bicicleta. Se Cristo estiver no lugar certo e o aro estiver no lugar certo, aquele aro ele estará no lugar certo em relação a todos os demais aros. Se você mexer no eixo, vai ter algum aro certo? Nenhum. Se você mexer no eixo, o aro ele vai ficar torto em relação ao eixo e em relação a todos os outros demais aros. Ele vai dizer o seguinte: Cristo é o eixo. Se tirar Cristo, não adianta ter os aros. Não dá. Entende? Para mim, o viver é Cristo. Se tirar Cristo de mim, não resta mais nada. E a morte, irmãos? O que era a morte para Paulo? O que significava a morte para ele? Lucro, proveito, ganho, benefício, né? O fato de Paulo continuar vivo ou de morrer era algo para ele secundário, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Paulo sabia, irmãos, que o túmulo seria uma promoção para ele. Uma promoção. Me matem. Nada de tragédia, nada de desespero. A morte o colocaria, irmãos, diante da sala do trono de Deus. É o que Paulo vai dizer. A morte não colocaria ele num túmulo gelado, frio, né, silencioso, mas colocaria ele na cidade celestial. Para mim, o viver é lucro. Veja, irmãos, Paulo não era como muitos irmãos que preferem ignorar o assunto. A gente tem uma dificuldade tremenda de falar sobre a morte, não é verdade? Até quando a gente vai visitar o enfermo, né? Dificilmente a gente fala: irmão, você precisa estar pronto para morrer. Misericórdia, pastor, você veio aqui para orar, é para mim levantar, para eu levantar, não é para, né? Vem falar de morte aqui. A gente foge dessa realidade. O povo oriental tem muito mais facilidade, né? Conhecemos uma vez aqui um pastor que cuida de idosos de uma outra igreja, é um pastor de origem japonesa, e para eles é normal, eles vão visitar o enfermo, ele sempre fala: esteja pronto para morrer. É uma realidade, mas a gente prefere não. Paulo, irmãos, ele não ignorava o assunto. Ele sabia que a morte poderia chegar para ele a qualquer momento. O pastor José Antônio mandou uma mensagem quando eu estava vindo para cá. Vocês viram lá a explosão hoje em Beirute, no Líbano? Aquelas pessoas estavam prontas, sabiam que explodiria aquilo com tantos feridos, com tantos mortos, irmãos. Tem que estar pronto para morrer. Paulo não fugia do assunto. Paulo falou: estou aqui, se eu for condenado, né? Pergunta para alguém na rua assim, um homem: você está pronto para morrer? É uma ofensa. É um insulto, é uma agressão, eu vou te processar, né? Você vê, irmãos, que a questão da morte, mesmo no Velho Testamento, irmãos, era algo sombrio, era algo incerto, né? Quando que a morte, irmãos, ela foi despojada, desarmada, revelada? Com Cristo. E sobretudo na ressurreição de Cristo. Porque e graças à ressurreição de Cristo, é que Paulo podia dizer: o morrer é ganho. Sabe, irmãos, isso é libertador. Isso é libertador. Você já parou para pensar? Sabe qual vai ser o seu melhor dia nessa terra? O último. O melhor dia para o cristão aqui na terra, irmãos, é o último. Deus é tão bom, irmãos, e nos dá dias tão especiais, não é verdade? Por exemplo, você lembra o dia que você casou, né? O irmão João já olhou para a irmã Regina ali, no dia que casou. O dia do nascimento de um filho. Que emoção, irmãos, que dá uma mistura daquele nervoso, né? Nervosismo com alegria, um negócio estranho, uma emoção sem par, singular. Só quem viveu sabe o que é isso. Dias especiais. Mas a Bíblia fala: o melhor dia, Paulo está dizendo aqui, o morrer é ganho. O melhor dia do cristão é o último. É o último dia. Sabe, irmãos, o teu dia mais feliz ainda não chegou, viu? Fala: pastor, eu não quero que chegue agora não, né? Deixa mais para frente, né? Mas é verdade. A Bíblia, irmãos, ela vai comparar a morte do justo como alguém que volta para casa. É gostoso voltar para casa, não é verdade? Depois de um dia exaustivo, um dia de trabalho, um dia de labuta, e aí você tem criança em casa e quando chega já aquela correria papai, né? Ou quem os mais velhos, ou quem não tem também, de você chegar na tua casa e descansar e tomar o teu banho. Irmãos, isso não se compara de quando você chegar no céu. Irmãos,
Pensa num lugar que você é bem acolhido aqui na terra. A casa da tua mãe, né? Depois que a gente casa, parece que a gente é mais bem acolhido do que solteiro, não é verdade? A casa da avó, né? Pensa num lugar que você é bem acolhido. Nem se compara quando você chegar ali. Você só vai saber o que é verdadeiramente acolhimento, irmãos, quando você entrar no céu. E Paulo vai dizer, o morrer para mim é ganho. O morrer para mim é lucro. O morrer para mim é o descanso das fadigas. Sabe, irmãos, ao entrar ali, o teu entendimento será aberto. E você vai compreender, vai conhecer todas as realidades de verdade. De verdade. Sabe, aquele entendimento de Adão, irmãos, que foi fechado, e a Bíblia fala, tudo que a gente conhece aqui na terra, irmãos, a gente conhece por espelho. E quando a Bíblia fala de espelho, não fala o espelho como o nosso, que é bonitinho, que você vê tudo com clareza. Era como se fosse um metal polido, que você olhava, só via mais ou menos uma sombra. Pensa no espelho na época de Paulo, não hoje. Né? Era aquele metal polido. Eu conheci parentes meus que vieram do Nordeste, que conheceram o espelho só aqui em São Paulo, não conhecia lá em São Paulo. E quando eu conhecia, um espelho pequenininho, que tinha que ver por partes, né? Bem pequenininha. Imagina a época de Paulo, irmãos. Paulo vai dizer assim, ó, a gente conhece por espelho, você não conhece nada, sabia? Sobre Cristo, sobre a cruz, sobre o céu, sobre Deus, sobre as realidades espirituais, sobre tudo disso, irmão, você só vai conhecer lá no céu. O entendimento será aberto. Alguém perguntou assim para Martin Lloyd Jones, por que a Bíblia, por que o Novo Testamento não nos dá maiores detalhes da vida pós-túmulo? Por que a Bíblia não fala mais coisas do que acontece do lado de lá? Sabe qual foi a resposta dele? A Bíblia não fala mais porque nós não temos capacidade de ouvir mais. Quando o homem pecou, tudo foi afetado, inclusive a sua linguagem. A linguagem do homem foi afetada. E essa linguagem corrompida, ela não consegue traduzir com exatidão o que é lá. Então a Bíblia nos deu informação por espelho, uma pálida informação, mas é suficiente para a gente chegar lá. É suficiente para a gente crer e chegar no céu. Essa é a morte para Paulo. O viver. Viver é Cristo. E o morrer? O morrer é lucro. O morrer é ganho. E aí, irmãos, o texto que nós lemos, diante dessas duas possibilidades, a possibilidade de viver, de ser solto, de ser absolvido, não é? Ou de morrer, quando Paulo pensa nessas duas possibilidades, irmãos, ele chega num dilema. Ele não sabe o que ele quer. Ele fala, e agora? Né? O que eu faço? Né? Olha o final do versículo 22. A minha tradução diz assim, ó, e já não sei o que escolher. Né? E Paulo era um homem extremamente resoluto, né, decidido, mas aqui ele se vê num aperto. Parece que uma luta nasce dentro dele, um conflito. O que é melhor? Ele parece estar tão ansioso, irmãos, em contemplar a Cristo, né, que ser absolvido seria uma decepção. Se o soldado chegasse e falasse, Paulo, você está solto. Ah, que pena. Ele fica nesse conflito dentro dele. Ele sabia, irmãos, que a decisão desse dilema não estava nas mãos dele, e muito menos nas mãos de César. Estava no controle soberano do Senhor. O Senhor decidiria se Paulo morreria ou se Paulo seria solto. Sabe, irmãos, a gente passa por esse dilema às vezes, sabia? Não em relação a gente, mas em relação a alguém. Às vezes você visita alguém que você ama e você vê a pessoa sofrendo tanto com uma doença que você fala, eu quero ter essa pessoa aqui. Não é verdade? Mas eu quero ter ela bem. Da forma que ela está, será que não é salva? Não é melhor pedir para o Senhor recolher? Quantos casos nós já ouvimos, irmãos, de uma família orar por uma pessoa, orar, e ela fica dias, meses numa UTI. Na hora que a família se reúne e resolve falar, vamos orar para o Senhor recolher, o Senhor recolhe às vezes no mesmo dia. O Senhor recolhe no mesmo dia. E aí você fica nesse dilema, o que é melhor? Pedir a restauração, mas a pessoa está sofrendo, e a gente já pediu a restauração, e às vezes não é da vontade do Senhor. Ou pedir, Senhor, recolha. Era o conflito de Paulo, mas não em relação a outro, em relação a ele mesmo. Sabe, a palavra que Paulo usa aqui, irmãos, é como se ele estivesse numa estrada apertada. E de repente a estrada chegou num ponto em que ele é exprimido por dois muros. De um lado a morte, do outro lado a vida.
E ele não sabe, irmãos, o que fazer. Ele não sabe o que decidir, ele está no meio. E ele mostra que o cristão não é alguém que foge da vida, não é alguém que tem medo de viver, mas também não é alguém que tem medo de morrer. Não é verdade? Não é alguém que... Ele fala, na vida, Cristo está comigo, e na morte, eu estarei com Ele. Então, ele não teme isso. O cristão é alguém que ama a vida, né? Porque pensar no céu, a gente não poderia amar a morte, ficar pensando apenas no céu, a gente não cumpriria a agenda de Deus na terra, mas também o cristão não é alguém que teme a morte, alguém que só pensa na terra, né? Se tornando materialista, se tornando estéril. Portanto, irmãos, o cristão é alguém que ama a vida, sem ter medo da morte. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Você pode dizer isso para você mesmo? Para mim, o viver é Cristo. E o morrer? O morrer é lucro. E Paulo vai dizer assim no versículo 23, porque eu tenho em mim, e aí algo glorioso aqui, irmãos, para a gente já caminhar para a conclusão. Porque eu tenho em mim, Paulo vai dizer, o desejo de partir e estar com Cristo. O meu desejo é partir. Versículo 23. Sabe a palavra partir aí, irmãos? É uma outra palavra grega que tem dois sentidos. O primeiro sentido é quando você solta um barco que está amarrado no cais. Sabe o barco que está amarrado com cordas no porto? Você solta a corda do barco para que ele possa navegar. Esse é o partir que Paulo usa. E o segundo termo, para essa mesma palavra, significa quando um soldado ele desmonta o seu acampamento para partir para outro lugar. Paulo fala, eu tenho desejo de desarmar a minha tenda. Eu tenho desejo de desarmar o meu acampamento, porque é um outro lugar me esperando. Esse é o meu desejo. O desejo era sair dessa terra provisória e entrar naquele lugar que tem um firme fundamento. Esse era o desejo de Paulo. Mas, embora ele tivesse esse desejo, ele admite, irmãos, que tinha uma outra necessidade de ficar um pouco mais. E por que ficar um pouco mais? Porque a igreja, irmãos, precisava dele. Aqui é o dilema. Preste atenção. Estamos acabando. Aqui é o dilema. Versículo 24. 23 e 24. Paulo fala assim, ó, estar com Cristo me é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Qual era o dilema? O dilema era entre o muito melhor e o mais necessário. O que escolher? O muito melhor ou o mais necessário? E aí Paulo ele vai mostrar que ele abre mão do muito melhor por causa do mais necessário. E o muito melhor, irmãos, apontava para ele. É muito melhor para quem? Para mim. Eu quero estar com Cristo. Mas o mais necessário apontava para o outro, para a igreja, para os irmãos. E aí, irmãos, essa dúvida, ela sempre nos cerca na vida, sabia? A vida nos cerca muitas vezes entre o muito melhor e o mais necessário. O muito melhor é para nós. Às vezes, irmãos, a gente abre mão do muito melhor para nós, do mais necessário, visando o outro. É muito melhor para mim, mas eu abro mão, porque é mais necessário para a minha família. É muito melhor para mim, mas eu não quero agora, porque é mais necessário para os irmãos. Muitos casamentos, irmãos, afundam, naufragam, porque a pessoa não sabe, irmãos, ela não entende isso. Para ela, é sempre o muito melhor para mim, eu faço. Mas às vezes tem coisa que é mais necessário. É interessante isso. Você abrir mão do teu muito melhor por causa do necessário da tua casa, por causa do necessário da tua família, por causa do necessário dos outros, por causa do mais necessário de um amigo, sabe? Então Paulo nos ensina aqui que é preciso às vezes sacrificar desejos pessoais, irmãos, em benefício dos outros. É muito melhor estar com Cristo, mas é mais necessário estar no corpo por causa dos irmãos. Então eu abro mão do muito melhor por causa do mais necessário. Entenderam, irmãos? Entenderam? Vamos concluir, irmãos, então a palavra hoje. Somente, irmãos, quem entregou a sua vida a Cristo consegue enxergar tanto a vida quanto a morte por este aspecto. Somente quem vive em Cristo. Sabe,
Tem uma frase interessante que está até marcada na minha Bíblia, lá em Números 23:10. É uma frase dita por Balaão. E Balaão disse assim, ó, que morra eu a morte dos justos. Foi o que Balaão disse. Balaão, ele queria morrer a morte dos justos, mas ele não estava disposto a viver a vida dos justos. E só tem a morte dos justos quem viveu a vida dos justos. Para a gente acabar, só pode dizer o morrer é ganho quem antes disse o viver é Cristo. Entenderam? Só pode enxergar a vida como um lucro, como um benefício, como um triunfo, como uma vitória, quem antes disse o viver é Cristo. O sentido está em Cristo. O eixo é Cristo. Todas as coisas giram em torno de Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só quem vive desta maneira pode depois dizer, para mim, o morrer é lucro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, quer na vida, quer na morte, viu? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, uma das coisas que a gente tem que participar mais, né, por causa do pastorado, de estar na frente da igreja, é velório, né? Eu não gostava de ir em velório, irmãos, agora eu estou tendo um costume mais de ir em velório, irmãos. E como faz diferença, irmãos, quando a gente está no velório de um salvo? Os pastores, né? Como faz diferença de você chegar no velório de uma pessoa que, sabe, aquele clima, aquele negócio pesado, irmãos. Parece que a gente não tem nem força para cantar. Parece que a vontade que dá é de ir lá, chorar e sair, ir embora. Para falar alguma coisa, irmãos, que dificuldade. Porque a morte do justo, ela é diferente. O viver é Cristo. E o morrer é ganho. Esteja pronto para viver, para aquilo que a vida te trouxer, mas esteja sempre apto para morrer. Esta é a mensagem de Paulo. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Fiquemos em pé, irmãos. Oremos ao Senhor. Bom, Paulo, que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. É o Paulo, irmãos, que eu preguei aqui, chegou. Pastor Aldinho, ore por nós, por favor. Pai do Senhor, para a igreja, meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, nesse dia de hoje, meu Pai. Nessa noite, meu Pai, nós temos ouvido a Tua palavra, Senhor Deus, para que vivemos em Cristo, Senhor Deus, vivemos para Cristo, meu Pai, Deus de misericórdia e de bondade, para que, Senhor Deus, a morte não venha nos surpreender, Senhor Deus, aleluia, Jesus, desprevenido, despreparado, meu Pai, Deus de misericórdia e de bondade, receba, Senhor Deus, o nosso sacrifício de louvor, Senhor Deus, dai-nos uma noite de paz na Tua presença, abençoa os Teus servos,